Provérbios está dizendo que isso é apaga. Provérbios diz, depois que você falou, você falou. Depois que você disse, você disse. Por que que ele diz isso? Porque Provérbios diz que a nossa palavra, que as palavras que nós falamos é como uma espada. Por isso que não dá para a gente dizer, apaga o que eu falei. Esquece o que eu falei. Então, você quer ver isso? Pega uma espada e enfia em alguém, pega um canivete e enfia em alguém. O que vai acontecer? Você vai ferir. Mas imagine que você enfia essa espada e tira essa espada. Esqueça o que eu fiz. Você tira a espada. Provérbios vai dizer, e num exemplo bem básico da nossa vida, diz que quando a gente enfia uma espada, você, quando tira a espada, a ferida fica. E ainda que a pessoa não morra, ainda que ela sobreviva à sua ferida, a cicatriz fica para sempre. Então o provérbio está dizendo, e está falando que palavras são extremamente cortantes. Cortantes. Palavras imprudentes, promessas precipitadas. Não é somente você falar algo danoso a alguém, é prometer a alguém alguma coisa precipitada. Provérbios diz que isso é uma tolice. Às vezes você não fala nada de errado com alguém, mas promete coisa que nunca cumpre. Declarações imprudentes que você faz, coisas que você fala que destroem a sua própria credibilidade. Como eu conheço pessoas que falam e vão destruindo a sua credibilidade ao longo do tempo, porque tudo que fala não condiz com nada, ele não cumpre o seu propósito. Nós temos esses problemas. Nós podemos, às vezes, falar coisas nas quais nós vamos destruindo destruindo a nossa própria credibilidade. Então, Provérbios diz que as palavras podem ferir. Mas, olha só que Provérbios não fica só aí, que as palavras podem ferir. Ela vai um pouco mais. Olha o verso 21 de Provérbios 18. O que ele diz? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora, o que a gente precisa entender aqui? Quando o Antigo Testamento diz que a palavra, as nossas palavras geram vida, ele está falando sobre vida física, literalmente. Não se esqueça disso. Quando você fala, você pode matar literalmente, fisicamente, que eu estou dizendo, e que o Antigo Testamento está dizendo. Ou gerar vida. Não só fisicamente. Provérbios diz que as nossas palavras podem matar pessoas, não só na vida física, mas na vida interior. Lembra que o Antigo Testamento não usa a palavra psique, psicologia. A gente conhece hoje como vida psicológica, que são as nossas emoções. O Carlos está aqui, sabe muito melhor do que eu. O Carlos poderia falar até bem mais do que isso para nos ajudar aqui. Mas o Antigo Testamento, ele não há o conceito, embora seja o mesmo conceito, não há o conceito de vida emocional. Então, Provérbios diz que as nossas palavras podem matar alguém emocionalmente.
psicologicamente. Não só psicologicamente, Provérbios vai dizer que as nossas palavras podem nos matar comunitariamente, ou então socialmente, isto é, as nossas palavras podem destruir uma comunidade inteira ou uma família inteira. As nossas palavras podem destruir. Então o autor está dizendo que a palavra tem o poder de destruir a vida de uma pessoa nessas 3 dimensões: física, emocional e comunitária. Então, a primeira coisa, ou o primeiro dito do autor de Provérbios é que sim, as palavras têm o poder de matar pessoas fisicamente. Vocês veem isso o tempo todo no trânsito. Alguém fala para alguém alguma coisa e ela dá um tiro em alguém. Palavras matam pessoas fisicamente. Isso você está vendo em todo o tempo. Você foi cortado, abriu a porta, falou alguma coisa, ele vem e te dá um tiro. Fisicamente você morre. Não só no trânsito, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. Da vida, alguém pega o dinheiro emprestado com você, R$10, você não devolve, você na hora de cobrar, o cara fala alguma coisa para você, e você então, e essa pessoa então o mata. Palavras matam fisicamente. Palavras também levam pessoas a se suicidarem. Há relatos, se você acompanhar a mídia televisiva, você vai perceber que alguém falou alguma coisa para alguém e essa pessoa resolveu ir para a Ponte Rio Niterói e pular lá de cima. Ou pular da ponta do seu prédio. Porque palavras matam fisicamente e literalmente matam. A gente precisa entender isso. Em segundo lugar, as palavras matam emocionalmente, psicologicamente. Então, por exemplo, continuamente chamar o seu filho de uma pessoa chata, eu só estou falando de coisa branda aqui, chata, vai fazer com que ele a vida inteira tenha que lidar com essas palavras que estão sendo faladas. Isso é muito sério. Então, chamar o seu filho ou falar com o seu filho que ele é estúpido vai fazer com que ele, a vida inteira, enquanto viver, tenha que lidar com essas vozes, com essas palavras na alma. Na alma. Então, por exemplo, posso tirar por mim mesmo. Tem coisas que foram ditas a mim que até hoje eu tenho que lidar com isso. Até hoje eu tenho que assimilar isso bem em meu coração. Por quê? Porque coisas que foram ditas a mim distorceram formas como eu enxergo pessoas e como eu enxergo a mim mesmo. Isso é muito importante. Semana que vem eu vou falar sobre a cura, sobre isso, como nós somos curados disso. Hoje não dá. Então, até hoje, eu enxergo pessoas, nós temos a tendência de distorcer nossa visão sobre pessoas pelo que nos foi dito lá no passado, lá atrás. Palavras fazem. Por exemplo, existem filhos, muitas pessoas novinhas,
que seus pais são preconceituosos quanto aos negros, quanto aos homossexuais, ou contra essas coisas, que eles vão crescer lidando com isso. Quando olhar um negro, vai ter problemas. Quando olhar um homossexual, vai ter problemas. Porque as palavras que foram introduzidas nele, existem filhos que vão lidar a vida inteira para lutar contra o homossexualismo, porque seus pais, um tempo lá atrás, disseram ou disse para ele que ele era como uma mariquinha. E aí ele vai viver a vida inteira lidando com esse drama, por causa da força que Provérbios diz, da energia que Provérbios diz que tem as nossas palavras. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então Provérbios está dizendo que palavras realmente podem destruir a alma de uma pessoa. Que realmente palavras são como uma espada. Então, Provérbios diz que isso pode acontecer de forma pessoal, mas pode também acontecer de forma comunitária. Olha o que diz Provérbios no capítulo 16, verso 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos. Então, Provérbios está dizendo que as palavras podem ser tão destrutivas, que destrói o que é mais importante para as nossas vidas. Gente, vocês não entendem, não há nada mais importante nas nossas vidas quanto a vida do ser humano do que os nossos relacionamentos. Destruir relacionamentos é destruir a nossa vida. Destruir amizades é destruir a nossa vida. Então, quando você, por exemplo, mente sobre alguém, o que é uma mentira? Uma mentira é distorcer a realidade sobre outra pessoa ou ver uma outra realidade dessa pessoa. Agora, o que é uma mentira em si? Mentira é criar uma barreira entre eu ou entre mim e a outra pessoa. Toda vez que nós mentimos para um outro, nós estamos criando barreiras. Não só entre você e outra pessoa, mas entre outra pessoa e outra pessoa. E Provérbios diz que isso é uma tolice. Mentir justamente significa que nós estamos nos isolando de outras pessoas. Nós queremos criar muros de separação entre eu, ou entre mim, ou entre outra pessoa, entre você e outra pessoa. Por isso que Provérbios diz, preste atenção no que você diz. Porque você pode estar criando uma barreira irreparável. Uma muralha que vai te separar para sempre dessa outra pessoa. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. Então, se você mentir para a sua família, você está levantando um muro entre você e seu marido, entre você e seu filho. Quando você mente para o seu filho, existem pais e mães que mentem para os seus filhos. Você sabe que você está criando um muro entre você e ele. Você está criando uma barreira entre você e ele. O provérbio diz que isso não... Se você continuar fazendo isso, logo, logo a sua família, o seu lar, você, a sua comunidade, ela vai estar com barreiras e você vai ser uma pessoa isolada. Ou vai se isolar. Você está destruindo a coisa mais importante que você precisa para viver, que são os relacionamentos. Então, gente, as palavras não só destroem as pessoas que ouvem. Você, quando diz uma coisa ruim para alguém, você não está só destruindo aquela pessoa que está ouvindo isso.
Mas a Bíblia diz, Provérbios diz que você está destruindo a você mesmo. Olha o que Provérbios 18 diz. A gente já leu isso. Mas olha o que ele diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mas olha só, que isso não é um assunto só de Provérbios. Tiago vai dizer a mesma coisa. No capítulo, a mesma coisa não, desculpe, Tiago vai um pouco além, ele vai um pouco mais profundo. Em Tiago capítulo 3, do verso 2 e verso 4 diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago está dizendo, olha, a gente erra pra caramba em muitas áreas da nossa vida, mas olha o que ele diz. Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo alguém capaz de dominar todo o seu corpo. Mas olha o que ele, verso 4, olha o que ele compara a nossa língua, olha o que ele compara nossas palavras. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Tiago está dizendo que toda vez que você fala, você está gerando tanta energia, que você é capaz de mover um navio. E você sabe qual é o peso de um navio. E você sabe quantas toneladas tem um navio. Mas Tiago diz que quando você fala, você gera tanta energia, tanta energia, que é capaz de mover um navio. Se é capaz de mover um navio, você não imagina o que é capaz de fazer com o outro. Então, Tiago está dizendo que nós podemos usar essa palavra que sai da nossa boca de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, por exemplo, se você chega para uma pessoa e diz, eu te odeio, na verdade eu queria que você tivesse morto. Tiago diz, e Provérbios está dizendo, que quando você diz isso para alguém, olha só que coisa fantástica, como o Evangelho nos ensina. A Bíblia vai dizer que quando você diz que odeia alguém, quando você expressa seu ódio contra alguém, Tiago diz, primeiramente você vai fazer essa pessoa sentir todo o teu ódio. Ela vai receber o impacto do teu ódio de forma profunda na vida dela. Mas Tiago vai dizer, e Provérbios vai dizer, que logo, depois dessa pessoa sentir o impacto, você vai sentir o seu próprio ódio. Você vai ser afetado pelo seu próprio ódio. Pare para pensar em situações como essa, onde você odiou um momento e transferiu isso para alguém, e logo depois você começou a sentir um impacto de todo aquele ódio, porque todo o teu corpo estremeceu. Toda a sua vida estremeceu. Então, Tiago está dizendo que as palavras, elas não só vão, mas voltam contra nós. Olha o que ele diz, por exemplo, em Provérbios, olha o que a gente precisa entender. Então você está dizendo, pastor, então eu não devo expressar meu ódio, eu não devo revelar meus sentimentos. Não é isso que eu estou dizendo. Olha o que Provérbios 10, 18 vai dizer. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha a calúnia é tolo. Então, a pergunta é, pastor, então eu não revelo meus sentimentos, eu não mostro os meus sentimentos, eu não posso expressar meus sentimentos de ódio. Tiago diz, você é tolo se você esconde. Mas como, pastor? Se eu não devo fazer isso com o meu próximo,
Se eu não devo expressar o ódio para o meu próximo, como o provérbio está dizendo que eu sou tolo se eu escondo, que eu tenho que falar sim dos meus sentimentos. Aí deixa eu te dar uma dica, é um macete pastoral. Sabe que o pastor tem macete também. Ainda mais pastor velho, vai encurtando os caminhos, não consegue correr mais, encurta os caminhos. Qual é a dica pastoral? Não é uma dica minha, obviamente. Não é. Então, qual é a dica que eu dou para você isso? Todo o teu sentimento, todo o teu ódio contra uma pessoa, contra uma situação, você deve falar com uma única pessoa, que se chama Deus. Na teologia, a gente chama isso de confissão. Quer liberar teu ódio? Vai para o trono. Quer liberar teu rancor? Vai para o altar. Vai para Deus. Para o teu próximo, nunca. Então, nos antigos, acontecer. Então, o que você deve fazer? Você deve dizer a Deus o que está no teu coração. Como você está se sentindo com relação àquela pessoa. Você deve dizer a Deus o que você está sentindo em seu coração. Então você deve chegar no altar dele, no seu quarto, você deve ajoelhar no teu quarto, você pode ir num quarto do banheiro lá do seu emprego, porque uma pessoa te arrebentou lá, te fez muita coisa errada, e você pode chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou com muita raiva dessa pessoa, e eu quero confessar isso. Deus, eu estou sentindo isso. Eu estou com tanto ódio dela, tanto ódio, Deus. A gente chama isso de confissão. Confissão. Ou então você está enfrentando uma tentação enorme no seu trabalho, você deve ir para esse lugar que você encontrar e dizer: Deus, eu estou sofrendo isso, passando por isso. Eu estou enfrentando tamanha tentação. Então, não é que você deve reter o seu ódio, porque o provérbio te chama de tolo. Mas há um lugar certo onde você pode despojar toda a tua ira, todo o teu ódio, todo o teu sentimento, e é diante do Senhor, diante do Deus da nossa vida, porque Ele assimila todos os impactos nervosos do nosso ser. Ele é capaz. Mas por que nós devemos fazer isso diante do Senhor? Porque quando nós falamos tudo que nós estamos sentindo lá dentro do nosso coração, diante de Deus, você vai começar a enxergar aquela situação que você está vivendo de forma mais clara. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando você está com um problema na sua vida, você procura um amigo bem chegado para conversar sobre esse problema. Quando você sai dali desse problema, o que acontece? Normalmente você tem aquela situação mais clara. Aquilo que estava tão nublado, tão anuviado, ou anuviado em si, em você mesmo, aquilo passa a ter alcançado um nível de nitidez grande. Toda vez que você for diante do Senhor e expor o seu coração, o Senhor, com certeza absoluta, tornará mais claro aquilo que você está vivendo. Muitas vezes confrontará até mesmo você e dirá que esse teu ódio é em vão, que teu ódio não faz sentido, que ele é fruto do teu próprio orgulho e do teu próprio coração. E ele vai explicar ou esclarecer como você deve viver. Então, por que a palavra é tão poderosa? Por que as palavras são tão poderosas? Por que uma palavra gera tanto poder sobre outra pessoa? Por que, gente? Por que tem tanto poder sobre quem fala? Por que a palavra gera tanto poder sobre quem fala? A resposta está no capítulo 18, no verso 21.
Olha o que diz Provérbios: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que Provérbios está dizendo? Que as palavras são como alimento. É isso mesmo, gente. As palavras são como comida. Então, Provérbios está dizendo que nós precisamos das palavras para viver. Então, esqueça esse negócio que você vai ficar quieta de agora em diante, ou quieto de agora em diante. Isso não rola. Isso não é o Evangelho. Porque Deus nos fez para falar. Palavras são importantes para viver. Ah, pastor, mas eu ouço que eu tenho que ficar quieta. Não, não é isso que Provérbios está dizendo. Nós precisamos de palavras para quê? Para revelar o nosso interior. Então a gente precisa entender que palavras também têm duas dimensões. Que dimensões são essas? As palavras, nós precisamos entender que palavras vêm do nosso interior e palavras vêm do exterior para que a gente possa viver. Deixa eu explicar isso para você. Então, você chegar aqui e dizer assim: eu não falo mais nada para o meu marido, eu não falo mais nada para minha esposa, eu não falo mais nada para o meu filho, eu não falo mais nada para minha filha, eu quero lhe dizer que isso não é sábio. Isso não é o Evangelho. Como, pastor? Eu já ouvi falar que é melhor ficar quieto, que boca fechada não entra mosquito. Mas não é isso. O provérbio diz que isso não é sábio. Por que não é sábio? Porque como seres humanos, diz a Bíblia que nós não conseguimos viver sem palavras que venham do nosso interior. Primeiro ponto, que venham lá de dentro de nós, do nosso interior. E em segundo lugar, Provérbios vai dizer, e a Bíblia vai dizer, que nós não podemos viver sem palavras que venham do exterior, de fora. Então você precisa de palavras que venham de dentro de você, e você precisa de palavras que venham de fora de você. Então preste atenção nisso. Qual é a psicologia popular? Qual é o ditado popular? Por exemplo, quantos já ouviram aqui alguém falar assim: cara, não importa o que falem de você, o que importa é o que você acha sobre si mesmo. Quantos já ouviram falar isso? Sim ou não? Mas isso é uma tremenda de uma tolice. Porque isso não é estrutura bíblica. Isso não está na palavra de Deus. Então, de vez em quando você vai ouvir gente falando assim: cara, não se importe com o que outras pessoas digam sobre você. Você não deve se importar com tudo que fala sobre você. Você deve se importar com o que você pensa sobre si mesmo. É isso que você deve viver. E eu quero te dizer um tremendo não a isso. Isso não é verdade. Como assim, pastor, que não é verdade? Não é verdade. Deixa eu te explicar isso aqui agora. Por exemplo, se você é um ator. Aqui ninguém é ator. Sei lá. Mas imagine que você seja um ator. Porque eu não vou falar aqui de profissão, aparentemente, que qualquer um de vocês tenha. Mas você é um ator. E você tem um grupo que te acompanha durante 5 anos, com as suas peças teatrais, com tudo isso. E chega lá nos 5 anos depois que uma pessoa te acompanha, algumas pessoas vêm e dizem para você: cara, você é uma porcaria de ator. Você é muito ruim. E eu não estou dizendo isso porque eu só te vi agora, não. Eu já te vejo há 5 anos, as suas peças que você participa. E você é horrível como ator. E aí, segundo o ditado popular, qual é o esquema? Não me importa o que falam de mim, importa o que eu penso sobre mim. Ok, mas eu quero te dizer, se não vir outra pessoa e disser: cara, você é um ator maravilhoso. Toda vez que eu assisto as tuas peças, eu fico impactado com a sua performance. Se não vir uma pessoa e disser isso para você, você desiste de ser ator. Porque você precisa de palavras externas para se afirmar.
também. Então não existe esse negócio de que só você é o que eu penso de mim mesmo. Se eu estou aqui como pastor e todo mundo diz que você é uma porcaria, mas se não tem um ou outro que diz assim, pastor, como eu sou abençoado com a sua palavra, então eu deixaria esse púlpito e ir embora. Porque eu preciso de palavras externas também que confirmem aquilo que eu estou vivendo. Sabe por que pessoas desistem dos seus caminhos? Porque justamente, ou elas dão muita atenção a tudo que ouvem, é verdade, mas nós precisamos de palavras que nos confirmem. Exemplo maior disso, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Sabe por quê? Nesse aspecto, Jesus é humano nesse sentido, embora ele é Deus e fosse Deus. Mas quem era o Jesus na época dos evangelhos? Possivelmente o filho do diabo. Ou não o filho do diabo, mas o próprio diabo, um impostor, um lunático. Mas aí vem no batismo, o próprio pai diz, por isso que precisamos da voz exterior, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, gente, obviamente nós temos que estar equilibrados nisso tudo. Mas você precisa de palavras externas para validar você. Porque se você só ouve coisas que dizem que você é ruim, ou é isso, ou é aquilo, e ninguém fala que você é bom, então você vai parar. Você vai desistir. Eu preciso de uma voz externa. Nem que seja, e é a voz mais importante de todas elas, é verdade que é a voz do nosso Deus, mas nós precisamos de uma validação externa de seres humanos como nós. Provérbios está falando de relacionamentos humanos. Como isso lida com o meu coração? Porque eu fui criado dentro de uma dimensão que as palavras não têm a ver com palavras saudáveis. Por isso é preciso que nós encontremos cura de tudo que é feito e falado a nós. Então, eu e você precisamos de palavras externas para nos validar. Nós precisamos de palavras externas, mas não só externas, precisamos de palavras internas. Por quê? Porque provérbios dizem que elas são vida. Palavras externas e internas, elas são vidas, elas são comida para nós. Então, a pior coisa que você pode fazer com as suas palavras é se calar, é ficar em silêncio. Por favor. Por favor. Não há nada pior do que você possa fazer em seus relacionamentos. Não estou falando uma briga de trânsito. Estou falando em relacionamentos. É o silêncio. Porque qual é a pior coisa do mundo? Você está falando com alguém e essa pessoa não diz nada. Às vezes, como pastor, pega alguém assim. Vem alguém conversar comigo e eu faço as perguntas e as pessoas simplesmente dizem, não sei. Ficam quietas. Não há coisa mais terrível do que o silêncio nessas horas. Por quê? Porque o provérbio diz que nós não vivemos sem palavras. Nós não vivemos sem elas, nós vivemos pela palavra. Mas também nós precisamos das palavras internas. Por que nós precisamos das palavras internas? Provérbios diz que você precisa expressar aquilo que você está pensando e sentindo. Já te falei do lugar do ódio e da amargura, onde você deve expressar.
Mas o que é quando a gente expressa as nossas palavras internas? É porque nós estamos dizendo quem nós somos. Quando uma esposa, ou um marido, ou um filho não é capaz de dizer o que está sentindo, é como se ela estivesse dizendo assim: cara, você não me deixa dizer quem eu sou. Quem eu sou. Por isso que filhos precisam ter oportunidade de falar no lar. Por isso que nós precisamos dar sempre ao outro a oportunidade de falar, porque quando nós falamos, nós estamos dizendo quem nós somos. Quem sou eu? Como eu penso? Você pode até pensar de forma equivocada, você pode até entender as coisas de forma equivocada, mas Provérbios diz que as palavras internas são extremamente importantes ao nosso coração, à nossa vida, porque elas revelam quem eu sou. E se há uma coisa que eu e você sempre, que está dentro da nossa humanidade, é que eu e você fomos feitos também para sermos conhecidos. Como é que nós somos conhecidos? Quando nós expressamos aquilo que nós sentimos. Por exemplo, eu vou citar um irmão aqui da igreja, que não está aqui, está até passando um momento muito difícil, que é a cirurgia da sua filha, mas quem conhece o Alex há muito tempo, quem conhece o Alex há 20 anos atrás, ele veio lá do Xingu. Ele era de uma tribo indígena lá, sei lá se isso é verdade. E aí eu era líder de jovem na época, e eu falava assim: não tem como conhecer o Alex. Por que eu não tenho como conhecê-lo? Porque ele não fala. Ele não falava nada com a gente. Então, se você não fala, eu não tenho como te conhecer. E por isso o provérbio diz que as palavras internas são importantes, e as palavras externas é que validam a nossa vida. Então, essas duas perspectivas do como a palavra funciona em nós são extremamente importantes na nossa vida. Para eu concluir agora, Santo Agostinho disse uma coisa quando ele estava falando sobre palavras. Ele disse uma coisa muito importante. Santo Agostinho disse que nós precisamos de palavras, porque nós fomos feitos à imagem de um Deus uno e trino. Uno e trino. E desde toda a eternidade, o Deus trino faz uma coisa que é fantástica. Diz Santo Agostinho: eles se comunicam. Mas como eles se comunicam, diz Santo Agostinho? Santo Agostinho diz: eles têm uma comunicação que é perfeita, eles se expressam perfeitamente. As palavras externas deles, de um para com o outro, glorificam um ao outro. Pai e Filho e Espírito Santo externamente expressam palavras que glorificam um ao outro. O Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica ao Filho e ao Pai. Um Deus trino e um uno. Santo Agostinho então diz que não só as palavras externas são manifestadas pela Trindade, mas Santo Agostinho diz que as palavras internas de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, são palavras cheias de alegria e de absoluta verdade e clareza. Nós podemos conhecê-lo como Ele é. Nós podemos conhecer o Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, porque eles, que é um Deus trino, mas um ao mesmo tempo, eles mostram, eles se expressam, eles dizem quem eles são. E nós, então, diz Santo Agostinho, nós devemos ser como o Deus trino e uno. Nós devemos ser a imagem e a semelhança dessa Trindade. Então, pastor, eu não sei usar as minhas palavras. O que eu faço com ela agora? Eu perdi relacionamentos por causa dela. Eu firo pessoas por causa dela. O que eu faço então, pastor Cláudio?
Jesus vai dizer uma coisa para mim e para você. Ele diz que do que o teu coração está cheio, é do que tua boca está falando. Então Jesus está dizendo que o teu coração, do jeito que ele está cheio, é que vai determinar o do que a sua boca vai falar. Jesus diz, então, que todos os seus problemas de fala, se eu e você estamos tendo os problemas de fala hoje, elas são determinadas pelo que o nosso coração está cheio. O que Jesus quer dizer, então? Jesus nos ensina que eu e você precisamos ter um coração transformado para que a nossa boca seja curada para a glória dele. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós precisamos ser sarados por Ti em todos os aspectos. Obrigado porque a Tua palavra disse que as palavras, elas fazem parte da vida humana, elas fazem parte da nossa humanidade, que é preciso que elas sejam ditas, mas que elas precisam ser ditas não para matar, mas para gerar vida. Então, Senhor, Tua palavra diz que isso não é possível acontecer, essa mudança em nosso coração, tão somente pela força da nossa vontade. Porque Teu próprio Filho Jesus falou que é o nosso coração que determina o que a nossa boca fala. Então eu te peço, Senhor, comece uma manhã de cura do nosso coração. Porque se o Senhor começar a curar o nosso coração, a nossa boca também será curada. Senhor, muitos de nós não temos amigos, muitos de nós estão perdendo a credibilidade porque falamos de coisas que não são reais sobre nós mesmos. As nossas palavras têm, em vários aspectos, destruído a nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer que tudo veio a existir por meio da Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, e nós queremos já Te pedir que o Senhor transforme o nosso coração para que a nossa boca seja curada, para que o nosso falar seja curado. E nós reconhecemos que isso só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Então eu quero Te pedir, Senhor, que agora, quando nós formos vir para a celebração do sacramento da ceia, no comer do pão e no beber do cálice, essas verdades comecem a ser impregnadas na nossa alma. E o nosso coração comece a ser transformado, para que a nossa boca seja curada. Então, Senhor, quando nós pegarmos do pão e do cálice, nós possamos nos pôr de pé e olhar esse sacramento não como algo imaginativo, mas como algo real, que o Senhor está aqui e pode nos curar ainda hoje e agora, que o nosso falar já pode começar a mudar ainda hoje, e que nós reconhecemos que nós não temos força suficiente
para gerar essas mudanças, mas que o teu Filho, sim, é o nosso libertador, é o nosso transformador. E então, se teu Filho transformar o nosso coração, a nossa boca não gerará mais contenda, não gerará mais divisão, não levantará mais muros de separação entre marido e mulher, entre filho e pai, entre comunidades inteiras. Mas se o nosso coração for transformado por meio do teu Espírito, as nossas palavras gerarão bênção, comunhão, amizades, relacionamentos. Tudo que nos separa cairá para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que eu peço isso nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós adoramos, nós vamos estar ceando. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Te dou meu coração, te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A ti eu canto esta canção, eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Você pode ficar de pé para juntos cantarmos de novo. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. Declare: eu entrego, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
ti eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti, tudo a ti. Você pode cantar isso nessa manhã e eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem por ti louvar. Declare: tu és fiel, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor.
favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Fiel a mim. Tu és fiel, Jesus. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vamos orar para ir para casa. Que as tuas palavras sejam frutos de um coração transformado. Que Deus possa estar trabalhando em teu coração, no meu e no nosso coração. E que se algumas barreiras nós levantamos por causa das nossas palavras, se nós ferimos, nós possamos hoje confessar diante do nosso Salvador, pedir que Ele nos perdoe e nos restaure. Eu quero convidar você a vir hoje à noite, que nós estamos sobre uma série de Efésios, que tem como tema quem sou eu, como é a minha vida em Cristo. Se você não tenha a alegria que você precisa ter, a felicidade que você precisa ter, é porque você ainda precisa descobrir quem você é em Cristo, porque Ele é tudo para nós. Vamos orar ao Senhor para a gente ir para casa. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. A Tua palavra em nosso coração. O que nós aprendemos hoje aqui pela manhã. Que a nossa boca fale realmente do que o nosso coração está cheio. E como diz o apóstolo Paulo, que nosso coração esteja cheio da beleza de Deus e da glória de Deus. Para que a gente possa falar sobre isso. Que todo o nosso falar seja moldado pelo Teu Espírito Santo. E Senhor, que o Senhor nos ensine, nos ajude nisso. Se por acaso pecarmos, nós nunca nos esqueçamos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então que o Senhor nos derrame graça sobre nós. Reconhecemos que precisamos de Ti em tudo na nossa vida, até para dialogar, até para conversar precisamos de Ti, até para expor nossas opiniões, nós precisamos de Ti, nosso Redentor, Redentor meu e Deus meu. Leva-nos para casa em paz e em segurança, em nome de Jesus, e nos traga de volta à noite, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe, gente, e bom dia para vocês.
Vem, eu falei com ele, mandei uma mensagem, a gente vai ter